Finge ser pobre para encontrar a mãe certa para o meu filho. Mas a faxineira fez o inimaginável. Olá, pessoal! Antes de começarmos essa história incrível, que vai mexer com suas emoções, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vocês não vão querer perder as próximas histórias que vão transformar completamente a forma como vocês veem o mundo. Deixem também aquele like se vocês acreditam que às vezes as pessoas mais simples podem ensinar as maiores lições para os poderosos. Agora vamos à história que vai deixar vocês sem palavras. A mansão no alto da Boa Vista estava mergulhada no silêncio da madrugada quando Rafael Santos acordou com os gritos do filho. Aos 32 anos, CEO de uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro, ele correu descalço pelo corredor de mármore até o quarto de Miguel, de apenas 4 anos. Papai, a mamãe apareceu no meu sonho de novo, sussurrou o menino, suas pequenas mãos tremendo enquanto se agarrava ao pijama do pai. Rafael sentou na cama, abraçando o filho contra o peito. Há 2 anos, desde que perdeu a esposa em um acidente de carro, essas crises noturnas se tornaram rotina. Médicos, psicólogos, terapeutas, todos diziam a mesma coisa. Miguel precisava de uma figura materna, de estabilidade emocional que dinheiro não podia comprar. Pai, por que a mamãe foi embora? Perguntou Miguel, seus olhos azuis, idênticos aos da mãe, cheios de uma tristeza que parecia grande demais para sua idade. Ela não queria, meu amor. Às vezes, as coisas ruins acontecem sem que possamos evitar. Rafael engoliu em seco, sentindo o nó familiar na garganta. Do lado de fora da janela, a cidade começava a despertar. Luzes se acendiam na favela da Rocinha, contrastando com o luxo que os cercava. Rafael observou aquela vista que via todos os dias, mas nesta manhã, algo diferente o atingiu. Uma sensação de vazio que nem todo o seu império financeiro conseguia preencher. Papai está pensativo de novo. Miguel ajeitou-se no colo do pai. A tia Helena disse que você precisa de uma esposa nova. Rafael suspirou. Helena, a governanta, não estava errada. Mas como encontrar alguém genuíno quando seu sobrenome abria portas e fechava corações interesseiros? Todas as mulheres de seu círculo social tinham segundas intenções. Queriam seu dinheiro, seu status, sua posição. Nenhuma demonstrava interesse real por Miguel, e isso era inaceitável. Sabe o que vamos fazer hoje? Rafael levantou-se, uma ideia maluca, começando a se formar em sua mente. Vamos sair para tomar café da manhã. É em um lugar diferente. Diferente como? Você vai ver. 3 horas depois, Rafael estacionou o Civic usado que havia comprado secretamente em uma rua movimentada do Meier. Havia trocado o terno italiano por jeans desbotado e uma camisa simples. Miguel, confuso com a mudança repentina no guarda-roupa do pai, segurava sua mão pequena enquanto caminhavam em direção a uma padaria popular. Por que estamos vestidos assim, papai? É um jogo, meu filho. Vamos fingir que somos pessoas normais por um tempo. O plano havia nascido da desesperança. Rafael já havia tentado tudo. Sites de relacionamento para milionários, todas interesseiras, encontros arranjados por amigos, calculistas, até mesmo contratação de uma agência matrimonial de luxo, fraudulenta. A última tentativa havia sido particularmente devastadora. 3 meses atrás, ele havia se envolvido com Adriana Moreira, socialite carioca que parecia perfeita no papel. Linda, educada, de boa família. Durante 2 meses, ela representou o papel de mulher amorosa e interessada em Miguel. O menino até havia começado a chamá-la de tia Ana, com carinho. Tudo desmoronou em uma manhã de sábado. Rafael chegou mais cedo em casa e encontrou Adriana gritando com Miguel, que havia derramado suco na roupa dela. Uma roupa que Rafael descobriu depois custava mais que o salário anual de muitos brasileiros. Esse moleque é impossível. Não sei como você aguenta. Ela que havia gritado sem saber que Rafael estava ouvindo. Quando casar com você, ele vai para um internato. Criança precisa de disciplina, não de mimo.
O rompimento foi imediato e traumático. Miguel ficou dias perguntando por que a tia Ana não voltava mais, culpando-se pelo ocorrido. Foi então que Rafael percebeu. Seu dinheiro era um filtro que atraía exatamente o tipo de pessoa que ele não queria na vida do filho. Papai, aquela moça ali está chorando. Miguel apontou discretamente para uma jovem sentada sozinha em uma mesa da padaria. Ela parecia ter uns 25 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, uniforme de limpeza com o nome Luana bordado no bolso. Suas mãos tremiam enquanto olhava para uma conta de hospital. R$340. Ela murmurou para si mesma, a voz embargada. Como vou conseguir R$340? Rafael sentiu uma pontada no peito. Aquela quantia, que para ele não passava de troco, representava um drama real na vida daquela mulher. Sem pensar, aproximou-se com Miguel. Com licença, está tudo bem? Luana rapidamente enxugou os olhos, tentando sorrir. Ah, sim, desculpe, é só coisas de adulto. Eu sou adulto. Miguel declarou, sério como só uma criança pode ser. Meu nome é Miguel. Qual é o seu? Luana. Ela sorriu genuinamente pela primeira vez. Que menino lindo você é. Obrigado. Meu papai disse que sou parecido com minha mamãe, mas ela foi embora para o céu. O rosto de Luana se suavizou imediatamente. Oh, querido! Sinto muito. Rafael observou a interação, notando algo que havia se tornado raro. Uma pessoa reagindo primeiro à dor de Miguel e não às possibilidades que sua situação poderia representar. Posso perguntar qual é o problema? Rafael sentou-se à mesa, ignorando o olhar de surpresa de Luana. Desculpe a intromissão, mas quando vejo alguém em dificuldades, não precisam se preocupar comigo. Luana guardou rapidamente a conta do hospital. Vocês parecem pessoas boas, mas cada um tem seus próprios problemas. Meu papai sempre ajuda as pessoas, Miguel declarou com orgulho, fazendo Rafael conter um sorriso. Pelo menos isso era verdade. É que minha filha está internada. A voz de Luana falhou. Sofia, ela tem 3 anos, pneumonia, e eu não consigo pagar o resto do tratamento. Trabalho como faxineira em 3 casas diferentes, mas mesmo assim, Rafael sentiu o coração se apertar. Ali estava uma mãe lutando sozinha, enfrentando exatamente o tipo de desespero que ele havia sentido quando Miguel nasceu prematuro. A diferença é que ele havia tido recursos para os melhores médicos, enquanto ela... onde ela está internada? E perguntou, tentando manter o tom casual. Hospital Municipal de Cascadura. É longe daqui, mas é onde consegui uma vaga. Rafael conhecia a reputação do hospital. Bons profissionais, mas recursos limitados. Para uma pneumonia infantil, com o tratamento adequado, seria uma questão de dias. Sem os recursos, escuta, Luana. Ele hesitou, tentando pensar em como oferecer ajuda sem despertar suspeitas. Eu trabalho na construção civil. Faço uns bicos. Não ganho muito, mas sei o que é se desesperar por causa de um filho doente. Ela o encarou com curiosidade. Você tem filhos? Só o Miguel aqui. Perdemos a mãe dele há 2 anos. Por um momento, um silêncio respeitoso se instalou entre eles. Miguel, que havia puxado o papel e giz de cera da mochila, começou a desenhar. Olha só, ele mostrou o desenho para Luana. É você sorrindo. Luana pegou o desenho com cuidado, como se fosse feito de cristal. É lindo, Miguel. Muito obrigada. Guarda para sempre? Para sempre, ela prometeu. E Rafael percebeu que ela realmente falava sério. Naquele momento, observando Luana guardar cuidadosamente o desenho de criança na bolsa, Rafael entendeu que havia encontrado algo raro. Alguém que via Miguel como uma pessoa, não como um meio para um fim. Luana, ele disse impulsivamente, que tal se eu ajudar com essa conta do hospital? Como? Ela perguntou desconfiada. Bem, eu meio que ganho na loteria de vez em quando. Pequenos prêmios, nada demais. E acredito em karma. Ajudo quando posso, recebo ajuda quando preciso. Era uma mentira descabida, mas Luana pareceu considerar. Eu não aceito caridade. Não é caridade, é investimento. Rafael sorriu.
Investimento em ver você sorrindo de verdade, como no desenho do Miguel. 2 semanas depois, Rafael havia se tornado uma presença constante na vida de Luana, sempre com a desculpa de que Miguel gostava da companhia dela. Ele começou a frequentar a padaria onde a conhecera, sempre nos horários em que sabia que ela estaria lá. A filha de Luana, Sofia, havia se recuperado completamente, graças a uma rifa que Rafael alegou ter ganhado no trabalho. A quantia exata para cobrir não apenas o tratamento, mas também algumas consultas de acompanhamento. Você tem uma sorte incrível com rifas e loterias, Luana comentou rindo, enquanto observava Miguel e Sofia brincarem no parquinho público próximo à padaria. É dom. Rafael brincou, mas internamente se sentia culpado pelas mentiras que se acumulavam. Papai Rafael é muito legal, Sofia declarou, correndo até eles com Miguel logo atrás. Mamãe, posso chamá-lo de papai também? Luana ficou vermelha. Sofia, não se diz essas coisas. Mas por quê? O Miguel pode me chamar de irmã? Pode. Miguel respondeu imediatamente. Você é minha irmã do coração. Rafael observou a interação com o peito apertado. Em 2 semanas, as crianças haviam desenvolvido uma ligação que parecia mais natural e saudável que tudo que ele havia presenciado nos últimos 2 anos. E Luana? Luana era tudo que ele não sabia que estava procurando. Gentil, mas forte. Carinhosa, mas não permissiva. Trabalhadora, honesta e, acima de tudo, ela amava Miguel de forma genuína. Não porque ele era filho de um milionário que ela não sabia que existia, mas porque ele era uma criança que precisava de carinho. Rafael, ela disse, hesitando. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você nunca fala sobre sua família? Seus pais, irmãos? Ele engoliu em seco. Mais uma mentira pela frente. É complicado. Meus pais morreram quando eu era jovem. Não tenho irmãos. É só eu e o Miguel mesmo. Pelo menos metade disso era verdade. Seus pais haviam morrido em um acidente de avião há 5 anos, deixando-lhe a empresa da família. Mas tinha 2 irmãos, ambos vivendo no exterior, administrando filiais da empresa em outros países. Deve ser difícil criar uma criança sozinho, Luana murmurou solidária. E você? Nunca fala sobre o pai da Sofia. O rosto de Luana se fechou. Ele não faz parte da nossa vida. Quando descobriu que eu estava grávida, deixou claro que não queria responsabilidades. Desde então, somos só nós 2. Que idiota, Rafael disse sem pensar. Obrigada. Ela sorriu tristemente. Às vezes, acho que Sofia seria mais feliz com uma família completa, sabe? Um pai presente, uma casa maior, mais estabilidade. Luana, olha para ela. Rafael apontou para Sofia, que estava ensinando Miguel a fazer uma coroa de flores com margaridas. Ela é uma das crianças mais felizes que já conheci. E isso é porque tem uma mãe incrível que luta por ela todos os dias. Luana o encarou com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. Você sempre sabe o que dizer para me fazer sentir melhor. É porque é verdade. Naquele momento, o celular de Rafael tocou. O celular caro, que ele esquecera de trocar pelo modelo mais simples que usava na farsa. Rapidamente rejeitou a chamada, mas Luana havia notado. Que celular bonito, ela comentou. Deve ter custado caro. Ah, é. Um amigo me deu. Celular usado, sabe como é? Sei, ela respondeu. Mas Rafael percebeu uma ponta de desconfiança em sua voz. Naquela noite, sozinho no quarto de hotel onde havia se registrado como Rafael Silva, seu plano para manter a farsa consistente. Ele se questionou pela primeira vez se estava fazendo a coisa certa. As mentiras estavam se acumulando, e Luana era inteligente demais para não começar a notar as inconsistências. Mas quando lembrou do sorriso genuíno no rosto de Miguel, quando brincava com Sofia, quando recordou o carinho natural de Luana com seu filho, Rafael decidiu que continuaria. Só um pouco mais. Só até ter certeza de que ela o amava pelo que era como pessoa, não pelo que possuía. O que ele não imaginava era que Luana havia começado sua própria investigação. Seu nome verdadeiro é Rafael Santos, não é mesmo? A voz de Luana ecoou no silêncio da madrugada.
Rafael congelou na porta do hotel, onde pensava que ela não o havia seguido. Era 1h da manhã de uma terça-feira, e ele acabara de sair de uma reunião de emergência na empresa. Uma reunião que tivera que inventar mais uma mentira para Luana sobre. Ela estava encostada na parede do corredor, segurando uma pasta de documentos e com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Decepção, misturada com raiva. Luana. Eu posso explicar. Rafael Santos, 32 anos, CEO da Santos Construções, uma das maiores empresas do setor no estado do Rio de Janeiro. Patrimônio estimado em 120 milhões de reais. Viúvo há 2 anos. Mora em uma mansão no Alto da Boa Vista avaliada em 8 milhões. Cada palavra era como um soco no estômago dele. Como você... Descobri? Luana riu amargamente. Sabe, Rafael, ou posso continuar chamando você de Rafael Silva, pedreiro sortudo na loteria? Eu trabalho limpando a casa da dona Márcia. Sabe quem é ela? Rafael balançou a cabeça negativamente. Márcia Fonseca, editora da revista Veja Rio, a mesma revista que publicou uma matéria sobre os jovens empresários mais ricos do Rio há 3 meses. Sua foto estava na capa. Ele sentiu o mundo desabar. Inicialmente, pensei que era uma coincidência impressionante. Mesmo nome, mesmo rosto. Mas aí comecei a pesquisar. Santos Construções, Rafael Santos, Miguel Santos, 4 anos, filho único, perdeu a mãe há 2 anos. Luana, por favor, me deixa explicar. Explicar o quê? Sua voz subiu de tom. Como você achou divertido brincar de pobre? Como você achou interessante estudar como uma favelada reage à generosidade de um rico disfarçado? Não foi isso! Não? Então me explica o que foi, Rafael Santos. Me explica por que um homem com sua fortuna achou necessário mentir para uma faxineira sobre quem ele realmente é. As palavras saíram em um jorro desesperado. Porque toda mulher que se aproxima de mim quer meu dinheiro. Porque cada relacionamento que tentei construir depois da morte da minha esposa foi baseado em interesse. Porque Miguel foi rejeitado por mulheres que fingiam gostar dele só para chegar até mim. E você achou que eu também seria assim? Eu não sabia. Eu precisava ter certeza de que você se importava comigo e com o Miguel pelo que somos, não pelo que temos. Luana o encarou por um longo momento, lágrimas descendo por suas faces. Rafael, você realmente acha que alguém consegue fingir o que eu sinto pelo Miguel? Acha que dá para falsificar o carinho que tenho por vocês dois? Luana, você tem ideia do que fez comigo? Do que fez com a Sofia? Sua voz falhou. Minha filha te ama. Ela fala de você o tempo todo. Desenha nossa família toda noite antes de dormir. E eu amo vocês duas também. Por isso que... Não! Ela gritou, fazendo eco no corredor vazio. Você não ama ninguém. Amor é confiança, Rafael. Amor é honestidade. Amor é não transformar a pessoa em um experimento social. Rafael sentiu as próprias lágrimas começarem a descer. Eu me apaixonei por você, sua criatura. Me apaixonei por um homem que eu achava que era honesto, trabalhador, batalhador como eu. Me apaixonei por alguém que não existia. Eu existo. Só omitiu que é um dos homens mais ricos do Rio. Omitiu que vive em uma mansão enquanto me via passando aperto para pagar aluguel. Omitiu que quando me deu dinheiro para o hospital não estava se sacrificando coisa alguma. Era só um rico se divertindo com a gratidão de uma pobre. Luana não foi assim. Sabe o que é mais patético? Ela enxugou as lágrimas com raiva. É que eu estava pensando em te apresentar para minha mãe. Estava imaginando como seria nossa vida juntos. Estava sonhando em ser mãe do Miguel. Rafael se aproximou, mas ela recuou. Não chegue perto de mim. Por favor, me dá uma chance de explicar direito. Explicar o quê? Que sou apenas mais um dos seus projetos de caridade. Que decidiu brincar de Deus na vida de uma favelada e seu filhinho. Para! Rafael gritou, a frustração explodindo. Para de falar assim. Eu me apaixonei por você. Eu quero casar com você. Eu quero que seja mãe do Miguel. Com qual versão de mim, Rafael? Com a Luana que acreditava que você era igual a ela? Ou com a Luana que agora sabe que você a via como um experimento? Ela abriu a pasta que carregava e jogou papéis no chão.
Sabe o que é isso? É minha investigação sobre você. Descobri tudo. Sua empresa, suas propriedades, seus carros, suas contas bancárias, até a lista das mulheres com quem você já se relacionou. Rafael olhou para os papéis espalhados no chão. Fotos suas em eventos sociais, reportagens sobre a empresa, até mesmo fotos dele com Adriana Moreira em uma festa beneficente. E sabe o que mais me mata? É que se você tivesse sido honesto desde o início, talvez tivesse dado certo. Talvez eu tivesse conseguido lidar com a diferença social, com a pressão, com tudo. Ainda pode dar certo. Luana, eu te amo. Não, Rafael. Você ama a ideia de mim. Você ama a faxineira humilde que não se interessa pelo seu dinheiro. Mas essa mulher nunca existiu de verdade, porque você nunca me deu a chance de escolher te amar, conhecendo a verdade. Ela se virou para ir embora. Luana, espera. E o Miguel? E a Sofia? Eles se amam como irmãos. Ela parou, mas não se virou. É isso que mais me mata, Rafael. É que você usou nossos filhos também. Usou o amor deles um pelo outro para validar sua experiência social. Não foi isso. Foi sim. E agora tenho que explicar para minha filha de 3 anos porque o papai Rafael, que ela ama, não vai mais fazer parte da nossa vida. Os 3 dias seguintes foram os piores da vida de Rafael. Miguel chorava constantemente perguntando por Sofia e por Luana. Não entendia por que elas haviam desaparecido de suas vidas da noite para o dia. Papai, a tia Luana estava brava comigo, perguntou na manhã de sexta-feira, segurando o desenho que Sofia havia feito para ele. Não, meu filho, ela nunca poderia estar brava com você. Então por que ela não vem mais nos ver? Rafael não sabia como explicar. Como dizer para uma criança de 4 anos que o pai havia mentido e perdido as pessoas que mais amavam? Foi então que Helena, a governanta, entrou no quarto com uma expressão preocupada. Senhor Rafael, tem uma moça na porta. Diz que se chama Luana e que precisa falar com o senhor urgentemente. O coração de Rafael disparou. Talvez ela tivesse repensado, talvez. Mas quando desceu as escadas e viu Luana na porta da mansão, notou imediatamente que algo estava errado. Ela estava pálida, com olheiras profundas e tremia visivelmente. Luana, o que aconteceu? É a Sofia. Sua voz saiu rouca. Ela teve uma recaída. A pneumonia voltou mais forte. Como assim? Os médicos disseram que pode ter sido por estresse emocional. Ela não para de chorar, não come, não dorme direito. Só fica perguntando pelo Miguel e por você. Rafael sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Onde ela está? De volta ao hospital. Mas desta vez é diferente, Rafael. Eles disseram que ela pode não resistir se não melhorar logo. Meu Deus, eu sei que te odeio. Sei que nunca vou conseguir te perdoar pelo que fez. Luana chorou. Mas ela está morrendo de saudade do Miguel. Está perguntando por vocês o tempo todo. Claro! Vamos agora mesmo. Não, ela o impediu. Eu não quero que você vá lá por pena, por culpa ou por qualquer outro motivo que não seja amor genuíno por ela. Luana, eu amo a Sofia como se fosse minha filha. Prove. Como? Renuncia a tudo. Rafael a encarou, confuso. Se você realmente nos ama, renuncia à sua fortuna. Vira realmente o pedreiro que fingiu ser. Vem viver conosco na comunidade, na nossa realidade. Sem mentiras, sem jogos, sem experimentos sociais. Luana, é isso ou nada, Rafael. Porque eu não consigo mais viver com a dúvida de se você me ama ou se ama a ideia de mim. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. E se eu fizer isso? Se eu abrir mão de tudo? Aí talvez possamos reconstruir alguma coisa. Começar do zero com a verdade. E Miguel vai entender. Crianças se adaptam. Ele vai preferir ter uma família de verdade a ter uma fortuna sem amor. Rafael olhou para a mansão atrás de si, depois para a mulher que amava na sua frente. Quanto tempo a Sofia tem? Os médicos disseram que se ela não melhorar emocionalmente nos próximos dias, está bem, eu faço. O quê? Eu abro mão de tudo. Passo a empresa para meus irmãos, vendo a casa, as propriedades.
Fico só com o suficiente para começarmos uma vida nova juntos. Luana o encarou em choque. Você faria isso? Por você e pela Sofia? Por ter minha família de volta? Faria qualquer coisa. Rafael, mas com uma condição. Qual? Você me perdoa. De verdade. Não só aceita minha decisão, mas me perdoa por ter mentido. Luana ficou em silêncio por um longo momento. Eu preciso pensar. Enquanto você pensa, posso visitar a Sofia? Pode, mas vai como Rafael Santos, o empresário. Não quero mais mentiras entre nós. Combinado. O Hospital Municipal de Cascadura nunca havia recebido uma visita como aquela. Rafael chegou em uma limusine, acompanhado de Miguel e seguido por 3 médicos particulares que havia contratado para avaliar o caso de Sofia. Luana esperava no corredor, visivelmente nervosa com toda a movimentação. Você não precisava ter trazido todo esse aparato, ela murmurou. Precisava sim. Se vou abrir mão de tudo, que seja depois de usar tudo que tenho para salvar nossa filha. Nossa filha? É o que ela é, não é? Nossa filha. Quando entraram no quarto, encontraram Sofia ligada a aparelhos, pequena e frágil na cama hospitalar. Mas no momento em que viu Miguel, seus olhos se iluminaram. Miguel, você veio. Claro que vim, irmã. Trouxe desenhos novos para você. Rafael observou Miguel subir cuidadosamente na cama e abraçar Sofia com a delicadeza que apenas crianças conseguem demonstrar. Os dois começaram a conversar animadamente, como se nunca tivessem ficado separados. Senhor Santos, um dos médicos que ele havia trazido, se aproximou. Examinamos a menina. O estado físico dela não é grave, mas o emocional. E? Ela estava literalmente morrendo de tristeza. É raro, mas acontece, principalmente em crianças que passaram por traumas de abandono. Rafael olhou para Luana, que ouvia em silêncio. Mas agora, olhe para ela. Sofia estava risonha, mostrando para Miguel cada aparelho ligado nela como se fossem brinquedos. A diferença em sua energia era visível a olho nu. Ela vai ficar bem, com o suporte emocional adequado. E nosso acompanhamento médico, sim. Completamente bem. Luana se aproximou de Rafael. Obrigada, ela sussurrou. Não me agradece ainda. Ainda não terminei. Rafael tirou uma pasta da bolsa que havia trazido. O que é isso? Os papéis da transferência da empresa para meus irmãos. E a escritura de venda da mansão. Luana abriu a pasta incrédula. Rafael, você realmente fez? Fiz. Deixei só uma pequena quantia para comprarmos uma casa simples e começarmos nossa vida juntos. Se você quiser, claro. Mas sua empresa, seu império, não vale nada sem vocês. Descobri isso nos últimos dias. Luana olhou para os papéis, depois para as crianças brincando na cama, depois de volta para Rafael. Você realmente abriu mão de tudo? De tudo, exceto do amor que sinto por vocês. Rafael, papai Rafael. Sofia o chamou da cama. Vem aqui. Tenho uma coisa importante para te falar. Ele se aproximou, e ela fez sinal para que se abaixasse até a altura dela. O Miguel me contou que vocês brigaram com a mamãe. Ela sussurrou no ouvido dele. É verdade, princesa, mas vocês vão fazer as pazes. Eu espero que sim, porque eu quero que você seja meu papai de verdade, e que a mamãe seja a mamãe do Miguel de verdade. Assim somos uma família. Rafael sentiu as lágrimas subirem, e se a mamãe disser não? Sofia pensou por um momento, com a seriedade que só crianças conseguem ter. Aí vocês conversam até ela dizer sim. Porque famílias não desistem umas das outras. Rafael olhou para Luana, que havia ouvido toda a conversa. Então, Luana, você aceita conversar até dizer sim? Ela enxugou as lágrimas e sorriu pela primeira vez em dias. Aceito. Mas com uma condição. Qual? Nunca mais mentiras entre nós, sobre nada. Prometo. Mesmo que a verdade doa, mesmo que doa. Luana se aproximou e pela primeira vez desde a descoberta da verdade beijou Rafael. Então, está bem. Vamos tentar de novo. As crianças aplaudiram da cama e Rafael soube que havia tomado a decisão certa da vida. 2 anos depois, a pequena casa de 3 quartos em Madureira estava em festa.
Era o aniversário de 6 anos de Miguel e também o primeiro aniversário de casamento de Rafael e Luana. Papai, você se arrepende? Miguel perguntou enquanto Rafael ajudava a encher as bexigas para a festa. Me arrepender do quê, meu filho? De ter deixado a casa grande para vir morar com a gente aqui. Rafael parou o que estava fazendo e se ajoelhou na altura do menino. Miguel, olha ao seu redor. O que você vê? O menino olhou pela sala simples, mas aconchegante. Luana estava na cozinha fazendo brigadeiros com Sofia, as duas rindo de algo que havia acontecido. Fotos da família cobriam as paredes, não retratos formais, mas momentos genuínos de felicidade capturados ao longo dos 2 últimos anos. Vejo nossa família. Miguel respondeu, exato, e isso vale mais que qualquer casa grande do mundo. E Rafael falava com sinceridade. Os 2 anos que se passaram haviam sido os mais desafiadores e, simultaneamente, os mais gratificantes de sua vida. A transição não havia sido fácil. Acostumado a resolver problemas com dinheiro, Rafael teve que aprender a ser criativo com recursos limitados. Teve que aprender a cozinhar, a cuidar da casa, a lidar com o orçamento apertado. Mais difícil ainda foi lidar com o julgamento social. Ex-amigos do círculo milionário o chamavam de louco. A mídia especializada em negócios fez matérias especulando sobre problemas mentais ou chantagem emocional. Houve até quem sugerisse que ele havia sido vítima de um golpe elaborado. Mas Rafael havia descoberto algo surpreendente. Ele era genuinamente feliz pela primeira vez em anos. Rafael. Luana o chamou da cozinha. Vem ver se o brigadeiro está no ponto. Ele se aproximou por trás, abraçando a esposa pela cintura, enquanto ela mexia a panela. Está perfeito, ele murmurou no ouvido dela. Nem provou ainda. Não estou falando do brigadeiro. Luana sorriu, encostando-se nele. Esses pequenos momentos de intimidade doméstica haviam se tornado seus favoritos. Não havia mais pressão social, compromissos de negócio ou aparências a manter. Era apenas eles 4 sendo uma família real. Sofia vai chamar seu irmão para lanchar. Luana gritou para o quintal, onde a menina brincava com outras crianças da vizinhança. Meu irmão! Rafael ainda se emocionava toda vez que ouvia isso. Sofia havia começado a chamar Miguel assim, naturalmente, e ele havia retribuído. Para todos os efeitos, eram irmãos de criação, unidos por uma família que havia escolhido se formar. Luana, Rafael disse, observando as crianças correrem pela casa, posso te contar uma coisa? Sempre. Ontem, quando estava voltando da obra, parei naquela padaria onde nos conhecemos. Ah, é? E aí? Conversei com o seu João, o dono. Ele me contou que ficou sabendo da nossa história pelo jornal do bairro. E o que ele disse? Rafael riu. Disse que sempre soube que eu não era pedreiro de verdade. Como assim? Porque minhas mãos eram lisas demais e eu não sabia segurar uma picareta direito. Luana gargalhou. Eu também desconfiei desde o primeiro dia. Como? Rafael, você usava perfume francês. Que pedreiro usa perfume francês para tomar café da manhã na padaria? Por que nunca me contou? Porque vi como você olhava para o Miguel, como se cuidava dele. Vi que mesmo mentindo sobre quem era, não estava mentindo sobre o amor que sentia por ele. E isso me bastava. Rafael a beijou suavemente. E agora? Se arrepende de ter me dado uma segunda chance? Nunca, ela respondeu sem hesitar. Mas posso te contar uma coisa também? O quê? Quando você abriu mão de tudo, eu fiquei com medo. Medo de quê? De que fosse só um gesto impulsivo. De que depois de alguns meses você sentisse falta da vida antiga e quisesse voltar. E agora? Luana olhou ao redor da cozinha simples, mas cheia de vida. Agora sei que você realmente mudou. Não só por fora, mas por dentro, ela estava certa. Rafael havia descoberto uma versão de si mesmo que não sabia que existia. Trabalhando como mestre de obras em uma empresa de construção civil, ironicamente, usando a experiência que havia adquirido, administrando sua própria construtora. Ele havia encontrado satisfação no trabalho manual,
na simplicidade das relações com os colegas, na honestidade de uma vida sem pretensões. Papai Rafael. Sofia correu para a cozinha, seguida por Miguel e mais 3 crianças da vizinhança. A Dona Maria trouxe bolo. Dona Maria era a vizinha idosa que havia inicialmente visto com desconfiança a chegada da nova família no bairro. Mas com o tempo havia se tornado uma espécie de avó adotiva para as crianças. Que bom, princesa! Chamem todo mundo para a mesa. Enquanto organizavam a pequena festa de aniversário, Rafael refletiu sobre como sua definição de sucesso havia mudado completamente. 2 anos atrás, sucesso significava cifras bancárias, propriedades, poder de influência. Hoje, sucesso era ver Miguel soprar as velhinhas cercado de amigos de verdade. Era escutar Sofia chamá-lo de pai. Era deitar ao lado de Luana todas as noites, sabendo que ela o amava por quem ele realmente era. Rafael. Luana se aproximou durante a festa. Tenho uma notícia para te dar. Que tipo de notícia? Ela sorriu, misteriosamente, e colocou a mão dele sobre sua barriga ainda lisa. O tipo de notícia que vai fazer nossa casa ficar ainda mais apertada. Rafael levou alguns segundos para processar a informação. Depois um sorriso imenso se espalhou por seu rosto. Sério? Sério, estou grávida. Ele a ergueu do chão, rodopiando com ela nos braços, fazendo-a rir alto. As crianças, percebendo a comemoração, pararam de brincar para observar. O que aconteceu? Miguel perguntou curioso. Rafael e Luana se entreolharam, decidindo instantaneamente contar a verdade. Vocês vão ter um irmãozinho, Luana anunciou. As crianças explodiram em gritos de alegria, correndo para abraçar os pais. Sofia, sempre prática, logo perguntou, mas onde o bebê vai dormir? A casa já é pequena. A gente dá um jeito, Rafael respondeu, mas internamente já estava calculando os custos de uma possível ampliação ou mudança. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Rafael e Luana ficaram conversando na varanda da pequena casa. Rafael, ela disse, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro, você nunca pensou em voltar, mesmo que por alguns minutos? Rafael ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta honestamente. Sabe, algumas vezes, quando o orçamento fica muito apertado no fim do mês, quando preciso escolher entre comprar um remédio ou um brinquedo para as crianças, sim, às vezes penso como seria mais fácil se eu tivesse o dinheiro. E aí eu olho para você dormindo ao meu lado, ou vejo o Miguel e a Sofia brincando e lembro que facilidade não é felicidade. Minha vida antiga era fácil, mas não era real. E você não sente falta? Nem um pouquinho? Do dinheiro? Às vezes. Do poder? Nunca. Das pessoas falsas? Jamais. Ele a puxou para mais perto. Luana, eu era rico, mas era pobre em coisas que realmente importam. Agora sou pobre em dinheiro, mas rico em amor, em família, em propósito. E qual é seu propósito agora? Rafael sorriu, colocando a mão sobre a barriga ainda imperceptível da esposa. Ser o melhor pai que posso ser. Para o Miguel, para a Sofia e para esse bebê que está chegando. Ser o melhor marido para você. E quem sabe, talvez ajudar outras pessoas a encontrarem o que realmente importa na vida. Como assim? Estava pensando. Que tal montarmos um projeto social? Algo voltado para mães solteiras, para crianças que perderam os pais. Usar minha experiência anterior para captar recursos, mas de um jeito honesto dessa vez. Luana o encarou com admiração. Você realmente mudou, não foi? Você me mudou. Vocês me mudaram. 6 meses depois, Rafael estava diante de uma plateia de empresários em um evento beneficente no centro do Rio. Mas dessa vez, não estava lá como um igual. Estava lá como beneficiário de suas doações, apresentando o projeto Família é Amor que havia criado junto com Luana. Meu nome é Rafael Santos, ele começou, e há 3 anos eu era um de vocês. Empresário milionário, mansão na Barra da Tijuca, carro importado. Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, a plateia murmura. Alguns reconhecendo-o das notícias que haviam circulado anos atrás. Mas eu não tinha família. Não de verdade.
Tinha funcionários que fingiam me respeitar, mulheres que fingiam me amar e amigos que fingiam se importar. E o pior, meu filho estava crescendo no meio de toda essa falsidade. Ele fez uma pausa, procurando Luana na plateia. Ela estava no fundo do auditório, grávida de 8 meses, segurando a mão de Miguel e Sofia. Até que conheci uma faxineira chamada Luana, e pela primeira vez na vida, alguém me amou pelo que eu era como pessoa, não pelo que tinha no banco. Rafael contou sua história, a mentira, a descoberta, a decisão de abrir mão de tudo. Hoje, ganho um salário mínimo como mestre de obras. Moro em uma casa de 3 quartos em Madureira. Meu carro é um Civic 2010 e sou o homem mais rico do mundo. A plateia ficou em silêncio. Rico em quê? Rico em amor verdadeiro. Rico em filhos que me respeitam, não por medo, mas por admiração. Rico em uma esposa que escolheu ficar comigo mesmo quando descobriu quem eu realmente era. Ele mostrou slides do projeto. Um centro de apoio para mães solteiras, creches comunitárias, programas de capacitação profissional. O projeto Família é Amor não é sobre dar dinheiro para os pobres. É sobre dar oportunidade para que todos tenham o que eu descobri ser o verdadeiro tesouro da vida. Uma família de verdade. Quando terminou a apresentação, recebeu uma ovação de pé, mas o momento mais especial foi quando desceu do palco e foi abraçado pelos 3 amores de sua vida. Papai, você foi incrível. Miguel declarou orgulhoso. Conseguiu as doações? Sofia, sempre prática, perguntou. Conseguimos. Rafael sorriu. Conseguimos recursos para ajudar mais de 200 famílias no primeiro ano do projeto. Luana o beijou, as lágrimas descendo por suas faces. Estou orgulhosa de você e eu estou grato por ter encontrado vocês. 2 meses depois, Rafael estava no hospital segurando sua filha recém-nascida, Helena Santos, nome escolhido em homenagem à governanta que havia cuidado de Miguel nos primeiros anos após a morte da mãe e que havia se tornado uma avó adotiva para todas as crianças. Ela é linda, Luana sussurrou, exausta, mas radiante. É perfeita, Rafael concordou, observando o rostinho minúsculo da filha. Miguel e Sofia, que haviam sido autorizados a entrar, se aproximaram da cama com curiosidade respeitosa. Ela é muito pequena, Miguel observou. Você também era assim quando nasceu, Rafael explicou. Posso segurá-la? Sofia perguntou. Claro, mas com muito cuidado. Enquanto Sofia segurava cuidadosamente a irmã recém-nascida, com Miguel observando atentamente, Rafael teve uma epifania. Ali estava sua obra-prima. Não era uma empresa bilionária ou um império imobiliário. Era uma família construída com amor, honestidade e segundas chances. Rafael, Luana chamou sua atenção. Tem uma coisa que nunca te contei. O quê? Naquele primeiro dia na padaria, quando você se ofereceu para ajudar com a conta do hospital, sim, eu soube imediatamente que você não era um pedreiro comum. Rafael sorriu. Como? Porque você se ofereceu para ajudar uma estranha sem querer nada em troca. Na minha experiência de vida, só pessoas com coração muito generoso fazem isso. E quem tem coração generoso de verdade não precisa fingir ser outra pessoa, mas eu fingi. Você fingiu sua profissão, sua condição financeira, mas nunca fingiu seu caráter. E foi por isso que me apaixonei, pelo homem que você realmente era, não pelo personagem que estava representando. Rafael sentiu o coração transbordar de gratitude. 3 anos depois de ter conhecido Luana, ela ainda conseguia surpreendê-lo com sua sabedoria e generosidade. E agora? Ele perguntou. Somos felizes para sempre? Agora, Luana sorriu, ajeitando a pequena Helena em seus braços. Agora somos uma família de verdade. E famílias de verdade não precisam de finais felizes. Elas criam felicidade todos os dias. Miguel se aproximou da janela do hospital e apontou para fora. Papai, olha, está começando a chover, mas tem arco-íris. Rafael se aproximou da janela, carregando Sofia no colo, enquanto Luana segurava Helena e observava da cama. Lá fora,
Uma chuva fina começava a cair sobre a cidade, mas o sol ainda brilhava forte, criando um arco-íris perfeito que se estendia do hospital até a favela próxima. É bonito, Sofia murmurou. Sabe o que isso significa? Rafael perguntou às crianças. Que Deus está feliz. Miguel tentou. Significa que às vezes as coisas mais bonitas da vida acontecem quando a chuva e o sol existem ao mesmo tempo. Luana explicou da cama. Como nossa família. Passamos pela tempestade, mas nunca paramos de ter luz. Rafael olhou para sua família. Miguel, filho do coração que se tornara sangue do seu sangue. Sofia, que o havia ensinado que pai não é quem gera, mas quem ama. Luana, que o havia ensinado que riqueza verdadeira não se mede em bens, mas em afeto. E agora Helena, fruto do amor que havia nascido de segundas chances e corações abertos. 5 anos atrás, ele era um homem rico e vazio. Hoje, era um homem simples e completo. E pela janela do hospital, observando o arco-íris se formar sobre a cidade, que havia se tornado seu verdadeiro lar, Rafael Santos soube que havia feito a escolha certa, porque no final descobriu que fingir ser pobre havia lhe ensinado a ser verdadeiramente rico.